Saudações, turma. Estamos no nosso capítulo número 3, que fala de noções de toxicologia. Iremos falar do seu conceito e em que situações a toxicologia acontece e quais são esses elementos tóxicos que afetam os organismos, principalmente no meio de trabalho. Certo? A toxicologia é uma ciência que se dedica ao estudo dos tóxicos, ok? A mesma preocupa-se em perceber as propriedades de tóxicos, o modo de ação, a sua pesquisa e processos que permitem combater a sua ação nociva, ok? Mas também, segundo o SESTEB 2023, pode-se dizer que a toxicologia é uma ciência que estuda os efeitos nocivos das substâncias químicas e tóxicas sobre os organismos ou seres humanos, as plantas e animais. Ok? E quando se fala de toxicologia, associa-se o mesmo a substâncias de origem sintética, natural, orgânica ou inorgânica, simples, composta, assim como quando esta atua sobre o ser humano e acaba criando danos graves à saúde. Ok? Quais são então as vias de penetração dos tóxicos no organismo? Existem três formas de penetração de tóxicos nos organismos, que é a via respiratória, a via percutânea e a via digestiva. Ok? Se falarmos da via respiratória, estamos a falar de substâncias que acabam penetrando no organismo por via do aparelho respiratório. Tais são as substâncias líquidas ou aerossóis, são os gases, nesse caso, estamos a falar das neblinas, estamos a falar de substâncias sólidas como as poeiras, falamos das fibras, estamos a falar dos fumos. E é importante dizer que gases são substâncias que a uma temperatura de 25 graus Celsius e 760 milímetros de hidrogênio, eles permanecem no estado gasoso, ok? Tá, como exemplo disso, podemos falar do cloro, ok? Se falarmos da penetração por via percutânea, aquela que acontece por via da pele, diríamos que existem alguns exemplos, como a nicotina, os derivados de nitrato, os solventes clorados, o tetracil de chumbo e os derivados puramente minerais, como os sais de talho, por exemplo. Se falarmos de agentes que entram por via digestiva, estamos a falar daqueles que entram pela boca e vão até ao estômago e finalmente acabam acessando ao sangue ou aos outros órgãos internos, tais como o fígado, os rins, assim como o pâncreas, ok? E que podem ter efeitos nocivos, até causando a morte dos seres humanos e animais, ok? E esta situação pode acontecer, ou esse tipo de intoxicação pode acontecer em diversas situações. Para o ser humano, por exemplo, estamos a falar em situações em que o ser humano vai deixando os seus alimentos em lugares infectados, por exemplo, por elementos químicos ou tóxicos. Estamos a falar também da manipulação de elementos químicos, manipulação errada de elementos químicos, como os pesticidas, por exemplo. E assim como também pode-se dar o caso de fumadores que acabam deixando as suas beatas em lugares já contaminados e voltam a pegar a mesma beata, põem na boca para fumar e estes acabam, e os elementos tóxicos ou os químicos que existem naquela área, naquele lugar, acabam tendo acesso à boca e de seguida acabam entrando no sistema digestivo e acessando, portanto, aos órgãos internos e o sangue, como teremos dito anteriormente. Mas quais são os fatores que influenciam essa toxicidade?
Existem três fatores que influenciam a toxicidade, que são a frequência da exposição, a duração da exposição e a via de administração. Se falarmos de via de administração, por exemplo, uma substância que é introduzida no corpo do ser humano ou de um animal, no organismo, por via intravenosa ou por via digestiva, tem efeitos contrários. Aquele que for introduzido, se for a mesma quantidade, 50 gramas ou 100 gramas de um composto tóxico, diretamente ao sangue, o seu efeito será bastante mais rápido que aquele que for introduzido no organismo por via digestiva, uma vez que o que vai diretamente para o sangue vai acessar diretamente aos órgãos internos, como o coração, e provocando uma paragem cardíaca imediata. Enquanto que aqueles que vão por via digestiva ainda têm que passar por um processo de transformação até chegar ao ponto de acessar ao sangue e ter outros efeitos. Certo? E quanto à duração da exposição também, vamos dar o exemplo de dois colaboradores. Um que fica várias horas exposto à radiação de raio-x, por exemplo, e o outro que vai ficar vai estar exposto à radiação do raio-x, mas em curto intervalo de tempo. Certamente que aquele que estiver exposto por um longo período de tempo àquela radiação terá efeitos mais nocivos do que para aquele que vai ficar para o mesmo tipo de exposição, mas em curtos tempos de duração. Quais são os fatores, então, que determinam o efeito tóxico da substância? Os fatores, que determinam os efeitos tóxicos da substância nos organismos são três, que são fatores biológicos, os fatores ambientais e os fatores químicos. Quando falamos de fatores biológicos, estamos a falar, como, por exemplo, a idade, o gênero da pessoa, o peso e as diferenças genéticas. E, assim como também podemos falar das condições metabólicas, como é o caso do repouso, as condições de trabalho, volume de trabalho, a exposição às outras substâncias químicas, assim como a exposição, a absorção e a biotransformação. Quais são os tipos de toxicidade que existem? São dois. Temos a toxicidade aguda e a toxicidade crônica. Na toxicidade aguda, esta ocorre quando os efeitos tóxicos se verificam por resultado da absorção de doses relativamente grandes e em curto espaço de tempo. Enquanto que a crônica é aquela que vai acontecendo num período longo, ok? Mas com baixos níveis de absorção dos tais tóxicos, ok? Embora os sistemas ou os efeitos químicos dessa toxicidade seja a longo prazo, estes mesmos efeitos podem também ser bastante nocivos e até acabando resultando na morte da pessoa infectada, ok? E quais são os tipos de exposição aos tóxicos? Existe a exposição simultânea e existe a exposição sequencial. Temos uma situação de exposição simultânea quando há uma combinação de tóxicos ao mesmo tempo, ok? E geralmente quando vai se tratar esse tipo de exposição, tem que se considerar os efeitos tóxicos de cada uma daquelas substâncias que se combinaram para dar aquele efeito que o paciente pode estar a sofrer, ok? E quando falamos da exposição sequencial, estamos a falar de uma pessoa que vai tendo o efeito nocivo de substâncias diferentes, mas em períodos também diferentes, ok? Temos o caso de, por exemplo, aquele indivíduo que consome álcool, sente os efeitos do álcool e de seguida vai tomar um comprimido, um paracetamol, não sei, não sou especialista na área, mas
algum medicamento. Então, esta pessoa vai estar a sofrer efeitos de dois compostos químicos que temos, o álcool com os seus efeitos e suas causas nocivas, e de seguida um outro elemento químico, neste caso o medicamento, que pode se dar o caso de um anular o outro, assim como pode se dar o caso de ambos combinarem-se e criar um efeito tóxico mais nocivo ainda. Ok? Muito obrigado. Portanto, era esta uma breve introdução daquilo que é a toxicidade. Outros aspectos sobre a matéria podemos ler no nosso manual do curso e, portanto, bons estudos, resolvam as questões do capítulo e iremos discutir na aula prática. Muito obrigado, bons estudos.